Olá, queridos! Terceiro ano, bem-vindos ao nosso segundo bimestre. E finalmente nós vamos falar deles, dos maravilhosos, dos incríveis, do melhor movimento artístico que ocorreu no Brasil. Sim, nós vamos falar sobre o nosso modernismo. Bom, então, na aula passada eu disponibilizei para vocês um vídeo explicando um pouquinho sobre o início do século XX no Brasil, como foram as coisas, o que eles trouxeram de inovação em termos de transição, né, final do século XIX, início do século XX, a questão histórica, né? Só para fazer um remember aí, a gente tem a mudança do Brasil de período, né, ali entre Império e temos o início da nossa República em 1889. Juntamente com isso, nós temos outras mudanças, como a chegada das fábricas, das indústrias, né? O Brasil passando por uma mudança grandiosa. Nós dizemos então que o Brasil ele cresceu em 20 anos, que são os primeiros 20 anos do início do século XX, quase 100, né? Ele deu um pulo evolutivo. Mas nós não estamos aqui para falar sobre história somente, nós estamos aqui para falar sobre arte e sobre esse movimento que, se pelo menos vocês não conhecem um artista desse movimento, eu acho bom vocês conhecerem, né? Porque faz parte da nossa história, do nosso legado. Lógico que todo mundo, quando é pequenininho, conhece a Tarsila lá, quando tá lá no prezinho, quando tá lá no ensino fundamental, com a professora, que sempre passa o bendito do Apapuru. E é só isso, só fica no Apapuru e ninguém entende mais nada, não se sabe o que é modernismo, que não é. Agora nós vamos falar dele mais aprofundado. Por quê? Porque modernismo é tema de vestibular e de Enem, e principalmente o modernismo brasileiro. Bom, então para começar, a gente tem que entender o seguinte: o modernismo brasileiro ele se divide em duas fases. Como vocês já estão no terceiro, a gente pode explicar um pouquinho mais aprofundado. Então, nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje somente sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. A primeira fase do modernismo, gente, ela é ali o que vai trazer o nosso modernismo à tona para as pessoas, fazer com que finalmente o Brasil se desagarre daquela arte clássica tradicional, aquela arte acadêmica, e comece a ter um olhar voltado para as novas coisas, para as novidades, de tudo aquilo que estava acontecendo na Europa vai começar a chegar aqui para a gente, né? Mas como que isso vai acontecer afinal de contas? Como que esses artistas vão ter o contato? Então a primeira fase, ela vai durar de 1910 até 1930. É uma fase bem legal porque a gente vê como os artistas, não só artistas como escritores, alguns políticos, pensadores também se envolveram para transformar o nosso Brasil em algo muito mais especial, né? Um Brasil diferente, um Brasil que realmente tenha uma cara de Brasil na sua arte. Tudo isso porque a nossa arte estava muito ligada à arte europeia, tudo muito francês, muito acadêmico, muito cheio de nhenhenhê, tradicionalismo. Essas coisas não eram legais para a transformação que o Brasil estava passando. Então nós temos aí um grupo muito legal, que nós vamos chamar de o grupo dos cinco. Esse grupo dos cinco era formado por Menotti Lerpilka, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Mário de Andrade. Sim, essas 5 personas, eles se uniram para fortalecer o nosso modernismo, né? E como a Anitta é uma pessoa assim que foi estudar na Europa, a Tarsila também estudou na Europa, teve contato com Picasso, seu professor foi o Fernando de Leger, Oswald de Andrade também sempre ali viajando, Mário de Andrade tão ali interessado nas coisas brasileiras, eles resolveram se unir e através do grupo dos 5, eles começam a construir a ideia de modernismo brasileiro. O que vai diferir o modernismo brasileiro do modernismo europeu
é que aqui a gente não vai criar mais nenhuma vanguarda. Sim, não vai ter mais nenhuma aqueles nomes, ismos que nós vimos no primeiro bimestre. A partir de agora, o Brasil ele vai trabalhar sim com a ideia do modernismo europeu, mas passando por uma nova cara. E isso a gente vai ver o nome dessa transformação, porque o Brasil, né, os nossos aí criadores, o Grupo dos Cinco, eles também vão ter um manifesto, aliás, não só um, vai ter mais, acho que uns 2, 3 manifestos, e que vai fazer ali muitas das nossas obras modernistas se tornarem conhecidas e ter o que nós chamamos de fases, tudo bem? Então a primeira fase modernista, ela começa quando nós temos ali as principais ideias do modernismo brasileiro. E a primeira fase, ela vai falar da valorização do nacional. O que seria valorização do nacional? Basicamente, como as nossas obras retratavam muita coisa do que vinha da Europa, não tínhamos uma identidade. Então as nossas obras não tinham uma identidade tipo, nossa, com essa obra aqui eu consigo reconhecer o que é o Brasil, quais são as pessoas que moram no Brasil, quem forma o Brasil. Então a ideia da primeira fase é que se fale sobre o Brasil em si. Quem são os brasileiros? O que nós brasileiros fazemos? Quais são as características no nosso país? Se até hoje já é difícil de descobrir, imagine naquela época onde o Brasil ainda estava começando a crescer. Então, os artistas, eles se inspiraram na nacionalidade, em valorizar o Brasil e ignorar completamente só produções europeias. Ai, por que a gente vai ficar falando de Europa? Se aqui é Brasil, não tem nada a ver a gente ficar falando dos caras lá. A gente tem que falar do que está acontecendo aqui, de quem é o nosso povo. Então, os temas, a gente chama de tema tudo aquilo que a obra traz pra gente, né? Temática. Então, os temas das obras eram voltados para a nossa nacionalidade. Então, nós vamos ter artistas que vão falar de características brasileiras de formas diferentes. Então, eu vou falar basicamente dos pintores do Grupo dos Cinco, que no caso eram a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. A Anita Malfatti é basicamente a precursora do modernismo no Brasil, porque foi ela que deu a cara à tapa. Essa mulher enfrentou um perrengue que eu vou te contar. Ela fez a sua primeira exposição em 1917. Nessa primeira exposição, a Anitta, ela trouxe pra gente as suas obras expressionistas. Ou seja, a Anitta, ela trabalhava com o expressionismo. Então, as pinturas dela tinham essa pegada aqui mais cheia de cores fortes, de traços distorcidos. Ela tem esse retrato, que é o retrato do Mário de Andrade, e que ela adorava essa pintura, né? E aí, impulsionada pelos amigos do Grupo dos Cinco, que foram o Oswald, né, o Mário, que ficaram na orelha dela. Vai, Anitta, faz uma exposição só sua. E aí ela resolveu fazer essa exposição. Tava tudo lindo, maravilhoso, só que aí chegou um cara que foi ver a exposição dela e que no dia seguinte publicou uma crítica que acabou com a vida da nossa Anitta. Vocês conseguem pensar quem é esse cara? Eu deixo aí pra vocês pensarem quem é esse cara, quem conseguir descobrir quem é o cara que foi responsável por detonar a exposição da Anitta, fazer com que essa mulher entrasse numa bad terrível. Eu quero que vocês deixem nos comentários do vídeo ou quero que comentem lá no grupo do Facebook quem foi o cara responsável por fazer essa tragédia. E aí depois na nossa próxima aula eu dou a resposta para vocês, tá bom? Então, voltando, a Anitta fez essa exposição em 1917, recebeu uma dura crítica desse personagem e ela vai meio que se afastar por um tempo ali de exposição, de pintar seus quadros, ela vai se sentir muito reclusa. Mas isso não significa o fim do modernismo, não, porque nós temos ainda a nossa querida e maravilhosa Tarsila. Sim, Tarsilinha, que foi responsável por grandes obras, obras cheias de cores, de paisagens brasileiras,
trazia nas suas pinturas o verde, o amarelo, o azul, que estava muito ligado ali à memória afetiva que ela tinha com Minas Gerais, sempre trazendo os lugares do Brasil. Ela basicamente fez uma viagem pelo Brasil, ela conheceu o Brasil porque ela queria retratar o Brasil de várias formas. Ela foi esposa do Oswald de Andrade, depois o Oswald trocou ela pela Pagu, fazer o quê? Mas a nossa Tarsila conseguiu trazer essa questão de nacionalidade através das suas pinturas. Outros artistas, como por exemplo Di Cavalcanti, também vão falar da nossa nacionalidade. O Di Cavalcanti, ele costumava fazer pinturas de mulheres negras ou mulheres afrodescendentes, né? E dava essas formas mais voluptuosas para o corpo dessas mulheres, justamente para enfatizar a beleza do corpo feminino, dessa mistura, dessa miscigenação. Então, quando a gente fala aí de modernismo na primeira fase, que é a fase que vai identificar o Brasil, nós estamos falando da fase nacionalista. Dentro dessa fase, nós temos ali em 1924 a publicação do Manifesto Antropofágico. Esse manifesto ele foi escrito pelo Oswald de Andrade em homenagem a uma obra que nossa Tarsilinha fez e deu de presente para o seu maridinho. E essa obra é ela mesma, Abapuru. Essa obra, na verdade, ela não tinha esse nome. Quando o Oswald viu essa obra, ele falou: caraca, a gente precisa colocar um nome muito legal, porque ele me lembra um indígena. E aí a Tarsila foi lá, pegou um dicionário do pai dela, de Tupi-Guarani, e olhou lá o nome e resolveu dar o nome de Abapuru. Abapuru, que significa homem que come carne. Caraca, como assim homem que come carne? Sim, é desse quadro que o nosso Oswald vai ter a belíssima ideia de escrever o Manifesto Antropofágico, que vai dar aí a fase antropofágica. Nessa fase, os artistas pintores, eles resolvem que sim, nós podemos conhecer sobre a cultura europeia, não tem problema, mas a gente precisa transformar isso em algo brasileiro. A ideia de antropofagia para os indígenas é que ao se alimentar da carne de um guerreiro de uma tribo inimiga, ele vai adquirir as qualidades desse guerreiro. Então, é uma forma subjetiva da galera entender o seguinte, ó, vamos aprender sobre as coisas que estão acontecendo lá na Europa, vamos pegar lá os movimentos, mas a gente não precisa fazer igual. Sabe aquele copia, mas não faz igual? Então, e aí os artistas começaram a produzir em cima dos movimentos de vanguarda europeus, só que falando sobre a nossa nacionalidade. Então, por exemplo, só a Tarsila, ela tem a fase antropofágica. Ela tem a fase pau-brasil, ela tem a fase do antropofágico. Então, os artistas eles vão trabalhar em cima de fases, mas no geral, a primeira fase modernista é a fase da valorização da nacionalidade. Então, qual a importância histórica, né, da parte artística, qual o legado artístico da primeira fase para a gente? Foi graças a esses artistas, ao movimento dos cinco, a essa união de ideias, que nós vamos ter uma abertura para uma arte diferente no Brasil. E essa arte vai mudar não só na pintura e na escultura, nós vamos ter também uma mudança muito grande na parte da música. Sim, porque a música também sofreu mudanças com essa primeira fase do modernismo. E nessa primeira fase nós temos o Heitor Villa-Lobos. O Villa-Lobos foi um compositor brasileiro responsável por fazer música com sons brasileiros. Ele era um músico formado em música clássica, né? Então era o cara que manjava muito de instrumentos clássicos, piano, violino, violoncelo, tocava de tudo um pouco e aprendeu basicamente sozinho. E ele também resolveu fazer uma viagem aí pelo Brasil para descobrir os sons brasileiros. E o que esse cara fez de diferente? Ele foi lá e resolveu unir sons brasileiros, como por exemplo o som do Canto do Irapuru, que é um
um pássaro brasileiro numa melodia clássica. E aí nós temos o Uirapuru, que é uma das composições do Villa-Lobos. Outra composição que retrata aí o lado brasileiro, que é a junção de música clássica com instrumentos tradicionais do nosso samba, por exemplo, porque é justamente a época, quando a gente fala de modernismo, é a época onde o samba vai surgir, né, e vai começar a explodir aí para a gente conhecer. Então nós temos alguns compositores, como por exemplo Noel Rosa, e nós temos ali o Villa-Lobos fazendo essa junção desses instrumentos. Então nós temos a combinação de piano, cavaquinho e violoncelo numa música clássica. E aí nós temos, por exemplo, as baquianas brasileiras, né? Que são aí uma coleção de uma sequência de músicas. Tem a baquiana 1, 2, 3, 4, 5, aonde ela é não só instrumental, mas também acompanha a parte de ópera, que é o canto, e que vai, através da música ali, reforçar essa mudança modernista no Brasil, inclusive na música, né? Mas a música também não é só clássica, como eu disse, é a época do samba ali, do samba tá crescendo, tá nascendo, tá evoluindo, o samba que vem dos negros, né, dessa mistura das nossas etnias formadoras do Brasil. Então, quando nós pensamos em primeira fase, é justamente isso, é a nossa identificação nacional. Então a gente tem o samba, fala das cores do Brasil, dos nossos indígenas, dos nossos afrodescendentes, né, de tudo aquilo que criou, que fundou o Brasil. Isso vai se refletir nas pinturas, nas esculturas, na música. Então, na escultura, por exemplo, nós temos o Victor Brecheret, que é um dos principais escultores. Para quem não sabe, o Victor Brecheret foi responsável por essa escultura aqui, que é o Monumento às Bandeiras, que fica lá no Parque do Ibirapuera, tá? Apesar dessa escultura ela não ter sido feita basicamente dentro da primeira fase, ela pega finalzinho da primeira fase, início da segunda, ela é uma escultura muito interessante, porque essa escultura ela vai trazer pra gente a ideia dos bandeirantes. Para quem não sabe um pouquinho de história, os bandeirantes foram aqueles caras portugueses que desbravaram as terras brasileiras na época da colonização. Só que essa escultura do Victor Brecheret, ela tem o bandeirante à frente e os índios atrás, né? Basicamente os índios acorrentados. Então, quem não tem uma interpretação aí dessa escultura vai pensar, ele estava homenageando os portugueses, então? Não, ele não estava homenageando os portugueses. Ele estava homenageando os nossos indígenas, porque foi graças, né? Não vamos dar graças, mas foi por conta dos nossos indígenas que deram literalmente o sangue e a vida dentro dessas missões dos bandeirantes para poder desbravar. E eles sofreram muito durante essas missões que eles faziam. Muitos morriam, eram maltratados, né? Ou às vezes deixavam até de viver, preferiam a morte do que passar pelo que eles passaram dentro dessas missões dos bandeirantes. Por isso que essa escultura, ela sofreu inclusive um ato de vandalismo algum tempo atrás, e houve todo um questionamento se realmente essa escultura era uma valorização ao bandeirante ou ao indígena, né? E tem toda essa repercussão depois dessa vandalização que ela sofreu. Será que foi vandalismo? Será que foi protesto? Mas enfim, ela é uma escultura que representa o modernismo brasileiro dentro da linguagem escultórica, tá? Então, um resumo de primeira fase. A primeira fase do modernismo brasileiro, ela é nacionalista. Essa fase ela é marcada pela união do Grupo dos Cinco. O Grupo dos Cinco era formado por artistas que eram Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Mário de Andrade. Esse grupo foi responsável por trazer o modernismo ao Brasil.
Graças a esse grupo dos 5, nós tivemos o avanço do modernismo e tivemos o desenvolvimento das fases desse modernismo para cada artista. E a principal fase é a fase antropofágica, que vai falar basicamente de assimilar os conhecimentos e a cultura europeia, mas fazer com que isso seja transformado na cultura brasileira, retratando nas nossas obras a essência do povo brasileiro. Então, primeira fase do modernismo é só a gente lembrar, é a fase nacionalista, é a fase onde todas as obras de todos os artistas vão ter uma característica que identifique o Brasil de alguma forma, seja na música, na pintura, na escultura ou na poesia. Meus queridos, ficamos por aqui então com essa aula sobre primeira fase. Não se esqueçam de deixar aí a sua curtida para eu saber que vocês assistiram. Quem quiser fazer comentários também podem comentar, não tem problema nenhum, assim que possível eu respondo. E fiquem atentos, se inscrevam no canal para quando sair o vídeo vocês já puderem assistir aí e sigam as orientações do plano de aula, do cronograma e fiquem atentos aos vídeos na nossa aula, porque na próxima nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, que foi a semana construída aí graças ao grupo dos 5 e depois da exposição da nossa querida Anitta, e aí eu vou dar a resposta para vocês, né, do porquê que a Anitta se isolou, e aí ela resolveu voltar para fazer a semana de 22, então aí a gente vai explicar mais um pouquinho e falar sobre a importância da semana de 22, que daqui 2 aninhos vai ter aí já completado mais um grande aniversário e qual a importância dessa semana para nossa arte. Espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima!